Gente, eu sei que eu já falei bastante, mas eu acho importante mostrar outros caminhos alternativos para a gente estudar. Para a gente não ficar apenas só numa narrativa. Porque quando a gente tem uma narrativa única, a gente não conhece outras possibilidades. E a gente pode ser doutrinado, a gente pode ser enviesado, né? E isso é problemático. Antes disso, eu queria ler uma passagem bem curtinha desse livro do Daniel Wolf, chamado Uma História Global da História. Esse livro aqui. Na página 41, ele fala assim: a maior parte da historiografia ocidental, representada em um século de pesquisas, não apenas colocou sua compreensão de seu passado no centro, mas tornou-a toda a história. A periferia, o excluído, o marginal, o subordinado, o outro, qualquer que seja o termo que preferirmos, não é simplesmente um suplemento redutível. Ele não é um suplemento redutível. O Islã, os árabes, eles não são suplementos redutíveis, tal como o Goethe fez. Ele pode igualmente nem sequer existir. Isso o autor chama não só de eurocentrismo, mas é um eurosolipsismo, porque ele faz com que a história ocidental, a história europeia, seja o todo, seja aquilo, o único que importa, quando não é assim. E aquilo que não é visto como ocidental, aquilo é meio que desprezado. É tudo meio parecido, é tudo meio igual. Reparem o tom do texto do Goethe. Acho que essa colocação do Daniel Wolf é válida nesse caso. Então tá, gente. Fontes alternativas. Uma história dos povos árabes, como eu já mostrei, do Albert Hourani. Ele fala sobre muitas coisas, mas no caso específico das cidades, da arquitetura, eu vou deixar na descrição do vídeo as partes mais interessantes para a galera de arquitetura, beleza? Outra coisa bem útil para a galera de arquitetura é esse livro aqui, né? Esse História Ilustrada da Arquitetura, da Emily Cole. Ele tem umas partes sobre os estilos arquitetônicos do mundo islâmico. É bem interessante. Vale bastante a pena ver. Quem não puder comprar o livro, sei lá, tenta procurar um PDF na internet ou pedir emprestado para um amigo quando acabar a pandemia, né? Pegar numa biblioteca. Aqui, a partir da página 166, tem o estilo islâmico e ele vai apresentando, é muito ricamente ilustrado, ele vai apresentando exemplos, né? Exemplos para mostrar que não é tudo igual. Ele fala rapidinho aqui a cidade, mas isso aqui é bem introdutório, né? Isso aqui. Ainda assim é muito interessante para se perceber os estilos diferentes, né, de arquitetura e de cidades produzidas no mundo islâmico. Mausoléus, né? Bem legal. Aí, outros livros. Esse aqui vai ser bem mais difícil de vocês encontrarem. Esse livro é bem antigo. É de um holandês chamado Van Loon. Ele escreveu esse livro As Artes, não tem nem a capa, né? Só na lombada. Ele tem um capítulo bem curtinho, mas ele fala sobre a arte do povo do deserto, a arte do Islã. E é interessante, né? E ele também fala isso no capítulo 15, a arte do Islã, e ele também fala sobre o cadinho de todas as artes, que é a Pérsia medieval, que também era uma região islamizada, né? É bem curtinho mesmo essa parte que ele dedica. Esse livro é velho, né? Esse livro é de 50 e... Essa edição é de 59, mas o livro é mais antigo. Quando que foi a primeira publicação? A primeira publicação é de 39, então isso aqui é bem antigo, bem ultrapassado já. Mas ele fala alguma coisa sobre arte islâmica, mostrando que sim, havia produção artística nas sociedades islâmicas. Mais uma vez contradizendo o Goethe.
Outro livro do Miguel Spinelli, A Herança Grega dos Filósofos Medievais. Claro que esse livro aqui está mais centrado no Ocidente, mas, vejam só, tem uma parte, o capítulo 4, ele se chama Os Árabes e a Renovação Filosófica da Cultura Medieval. E daí dividido em 5 subcapítulos. Neoplatonismo e Aristotelismo, Al-Kindi e Al-Farabi. 2. Avicena e a reconciliação de Aristóteles com Platão e Plotino. 3. Al-Ghazali e a impossibilidade de conciliar filosofia e religião. 4. Averroes e a reabilitação do direito e da teoria aristotélica da ciência. E 5. Aristotelismo judaico de Avicebron e Ibn Gabirol e de Maimônides. E relembrem no texto do Goethe, ele fala que a sociedade era muito teocrática, muito pouco flexível, né? Mas vejam só, o terceiro subcapítulo, Al-Ghazali e a impossibilidade de conciliar filosofia e religião. Uma sociedade muito, muito rígida provavelmente não produziria esse tipo de conteúdo, né? Então, aqui, né, pela Rustec, a Herança Grega dos Filósofos Medievais. Eu vou deixar tudo isso nos comentários, tá? Na descrição do vídeo. E, por fim, tem esse... É um almanaque, basicamente, né? Um livro bem introdutório, mas bem útil mesmo. Grande História Universal, Esplendor da Cultura Medieval, publicado pela Folio. Ele vai dividindo o Velho Mundo em alguns grupos. Ele divide nos seguintes grupos: Império Alemão, que seria tipo o Sacro Império Romano Germânico, Itália, Inglaterra e França, Península Ibérica, Rússia e o mundo eslavo, o Islã na África e China. Nesse o Islã na África, ele tem várias passagens que mostram, curiosidades que mostram informações sobre o Islã do continente africano, né? Bom, acontecimentos, e é tudo ilustrado e tem mapa, é bem legal. Com acontecimentos, construções. Ele fala até sobre regiões abaixo do Saara, né, no Sahel, e mesmo na África subsaariana, lá, tipo África Oriental Islâmica, bem legal. Ó, o Islã na África, economia e sociedade, né? São sociedades que produziram arte, que produziram cultura, produziram comércio, tecnologia, aqui, ó, no trecho Ciência e Técnica, né, mostrando a utilização do astrolábio, que revolucionou a navegação, né, durante a Idade Média. E aqui, o que mais interessa a nós da arquitetura, o Islã na África, arquitetura e urbanismo. Esse trecho aqui, bem legal. Inclusive, acho que enquanto brasileiros, a gente tem que conhecer as coisas daqui, a gente tem que conhecer as coisas da Europa, porque nós somos frutos da colonização europeia, e a gente tem que conhecer as coisas da África, porque mesmo nós que não somos negros, somos fruto também, culturalmente. Nós vivemos num país que é fruto de uma transposição forçada na base da escravidão transatlântica de milhões de africanos para cá, para a América. Então, me parece muito importante que, enquanto arquitetos, se a gente quer entender a sociedade, se a gente quer conhecer com qualidade a arquitetura que está à nossa volta, o mundo que está à nossa volta, e projetar coisas interessantes para esse mundo, coisas que não estão descoladas da realidade, que não são um simulacro de, sei lá, dos estados do subúrbio americano ou dos países nórdicos, aqui é importante que a gente conheça as origens. E essas origens não são só europeias, são também africanas. E também tem origem, em ambos os casos, tanto na África quanto na Europa, islâmica. Então, é isso, gente. Esse vídeo fica como um bônus. E eu vou deixar tudo na descrição para caso vocês queiram procurarem, irem atrás. Beleza? É isso aí. Valeu!